Olá, comunidade registral, você já me conhece, eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do RIB, e estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso RIBcast. O 5º episódio da 4ª temporada traz um debate que pode passar e ter vivência em qualquer situação e com qualquer pessoa. Você comprou um imóvel, ou pretende vender o seu imóvel, ou herdou um bem e descobriu que ele está irregular. O que é essa irregularidade? O que eu posso encontrar para ser corrigido no meu imóvel? Hoje você vai descobrir aqui nesse episódio com duas debatedoras que conhecem muito do assunto. Clícia Maria Roqueto Silva, diretora de regularização fundiária urbana do Registro de Imóveis do Brasil. Seja muito bem-vinda, Clícia, mais uma vez estamos juntas aqui no episódio do RIBcast. Obrigada, Érica, é uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada. E temos ainda a Thalita Delfino, vice-diretora de regularização fundiária urbana do Registro de Imóveis do Brasil, tabeliã e registradora. Seja muito bem-vinda, Thalita, primeira vez aqui conosco. Obrigada, Érica, é um prazer ser recebida por você e estar acompanhada da Clícia. Muito obrigada. Bom, e para a gente começar esse debate, Thalita, muita gente pesquisa no Google, na internet, como saber se um imóvel está regular. Posso vender esse imóvel? Posso comprar esse imóvel? Herdei esse imóvel do meu pai? Ele está regular para alienação, para um investimento, um financiamento? Quando a pessoa olha a matrícula, o que ela precisa observar e quais são os sinais mais comuns de irregularidade? Érica, os sinais mais comuns de irregularidade, eles são refletidos na própria matrícula, que é esse documento que conta a história de todo o imóvel, de todas as transmissões que aconteceram ali. A matrícula é o principal documento do imóvel, mas nós temos também que nos atentar às outras certidões que são obtidas pela internet, que são coletadas pelo tabelião de notas quando ele vai fazer a escritura de compra e venda, ou de doação, ou até mesmo o inventário. O mais importante é que não são somente essas certidões que podem demonstrar alguma irregularidade. As irregularidades provavelmente estarão estampadas na própria matrícula, como é o caso, às vezes, de alguma pendência de um financiamento que foi pago e não foi dada a baixa, ou às vezes a pessoa herdou uma casa, mas vai lá no imóvel, na matrícula, e tá só o lote, não foi feita a verbação da construção. Tudo isso são irregularidades que precisam ser sanadas para garantir que as próximas transmissões serão corretas, né? O importante, Thalita, que a gente vê no nosso dia a dia do cartório, a pessoa quer comprar um imóvel, ela quer vender o imóvel, ou ela quer entregar em financiamento, e aquele tempo que ela deixou de regularizar antes vai fazer falta agora nessa negociação, seja para conseguir o financiamento, seja para vender o imóvel, ou no momento da compra, né, do imóvel, onde ela quer já habitar e ter segurança que o que ela está investindo estará adequadamente escrito naquele papel que a gente dá o nome de matrícula. Clícia, outra dúvida muito comum é: o que significa um imóvel irregular? Na prática, o que isso quer dizer quando alguém leva a matrícula para um corretor, para o cartório ou para o comprador? Érica, a nossa legislação, ela traz um conjunto de regras que garantem a segurança e o ordenamento do nosso território. Quando essas regras não são devidamente cumpridas, nós estamos numa situação de irregularidade. A regra principal, né, uma dessas regras, é a que a cada imóvel deve corresponder uma matrícula. Que, como a Thalita falou, é esse documento que narra todo o histórico do imóvel. Entretanto, nós não podemos deixar aqui de pontuar que as irregularidades são variadas. Nós temos, por exemplo, quando a pessoa deixa de
averbar uma construção, ou ela casa e ela deixa de averbar essa alteração no estado civil, isso também é uma espécie de irregularidade. Quando ela faz um financiamento, por exemplo, e ela não leva esse financiamento para a matrícula, né? Ela deu esse imóvel em garantia, essa falta de registro também é uma irregularidade. Então, nós temos diversos tipos de irregularidade. Desde aquela irregularidade que eu considero mais grave, que é a falta da matrícula, como aquela irregularidade que é mais simples, inclusive, de resolver, que é essa falta de elementos ou identificadores do imóvel, né? Que o imóvel alterou, por exemplo, mudou o nome da rua. Precisa levar essa informação para o cartório, porque o cartório não vai adivinhar que mudou, não é? Então, essas informações precisam ser levadas. E quando não são levadas, o imóvel também passa a estar em uma situação de irregularidade. Excelente. E o interessante, não é, Clícia, que nós trabalhamos o tempo todo com isso e as pessoas costumam olhar para o imóvel sem observar para essa riqueza patrimonial que ele traz. Então, você está com problema de saúde, você precisa investir um dinheiro, aquele imóvel pode te dar garantia. Se você precisa vender aquele imóvel, ou se você precisa passar para um filho, todo esse trâmite que você poderia ter antecipado, ele te causará problema, porque você precisa providenciar documentos para atualizar e regularizar aquele imóvel. Então, a dica aqui das 3 registradoras, eu tenho certeza, é observe a sua matrícula, veja o que pode estar irregular para sanar e, na dúvida, procure o seu registrador imobiliário. Thalita, muita gente só descobre os problemas depois da compra. Muitas pessoas. Por que isso acontece? O que as pessoas deixam de observar na matrícula? Elas só descobrem essas irregularidades depois da compra porque falta esse conhecimento de verificar antes toda a documentação, principalmente a matrícula que tem as informações principais, essas certidões na prefeitura, verificar se o IPTU está com tudo quitado, verificar em relação ao imóvel rural, o ITR, o CCIR, que são documentos que o tabelião de notas, na hora de fazer a escritura, verifica e traz para dentro da escritura, que é a negociação, é essa negociação que vai entrar na matrícula. Então, é muito importante que tenha sido feito esse cuidado antes, mas também não é nada que não tenha solução. Porque eu falo, Sim. No cartório, tudo tem solução. Não tendo briga, a gente dá jeito. Então, Sim. havendo esse consenso, né, não existindo ali um conflito, o cartório tem uma série de ferramentas para regularizar os imóveis. Não tem nada perdido, vamos resolver. Será que a gente poderia elencar aqui os exemplos que a gente mais vê? A pessoa casou, não está na matrícula, a pessoa separou, não está na matrícula, ela divorciou e não partilhou. Você lembra de algum exemplo, Clícia, que a gente vê muito? Às vezes a pessoa faleceu e tem um usufruto averbado na matrícula e ela não leva para baixar o usufruto, né? Ela não leva a documentação no cartório para solicitar essa averbação. Exatamente. Nossa, A averbação da construção é muito comum e às vezes as pessoas também esquecem quando a gente faz uma averbação da construção. Você vai fazer o financiamento, o banco pede que esteja com tudo certinho. E aí, às vezes, você vai tendo um dinheirinho a mais, faz um puxadinho, aumenta a área ali da churrasqueira, faz uma casinha pro cachorro, né? Melhora o seu imóvel. E você não averba aquela edificação a mais. Aquilo dá valor agregado pro imóvel e é uma irregularidade, porque você aumentou a sua área de construção. Ou às vezes você comprou com a construção, mas era uma construção muito antiga, que já estava totalmente prejudicada. Você demoliu e fez outra. Tudo isso são informações importantes. E colocar todas as informações dentro da sua matrícula valoriza o seu imóvel. Agrega e muito, né? Clícia, essa aqui gera muita confusão. Qual a diferença entre posse e propriedade? Estou lá no imóvel que o meu pai me deixou há 20 anos. A matrícula do imóvel está lá na gaveta. Estou lá há 20 anos. O imóvel é meu? pois é, Érica, é muito importante a gente trazer essa diferença e de uma forma
simples, né? Para que os nossos ouvintes consigam entender. A posse é uma situação de fato. A pessoa muitas vezes pagou pelo imóvel. Ela vive ali no imóvel. Ela fez melhorias. Mas ela não tem o principal, que é a segurança jurídica do direito imobiliário. Ela não tem um registro. Sim. Quando ela vai olhar o documento, se tiver matrícula, né, aquela área, não vai ter o nome dela estampado ali. Vai ter o nome de um terceiro. Isso é uma situação de posse, que traz muita insegurança. A propriedade, por outro lado, só vai ser adquirida com o registro. Então, eu acho que é muito importante a gente pontuar o seguinte: escritura pública precisa ser levada a registro, porque nós temos muitas pessoas que acreditam que, por ter ido ao cartório de notas e ter feito a escritura, já está garantido. Ninguém mais vai tirá-la de lá. E nós sabemos que a legislação, ela traz regras, como eu falei lá no início, e essas regras precisam ser cumpridas. Então, a posse é essa situação de fato. Você se reconhece proprietário, mas verdadeiramente você não é, porque falta o principal, que é o registro no cartório. E quando você está só na posse, isso é um risco muito grande. Porque quando você não tem o documento, você está suscetível a uma invasão em que você não vai conseguir se justificar, né, de que você é o proprietário dele, porque você não está no documento. Se acontecer qualquer agressão ao seu direito de propriedade ali, é muito mais difícil de você se defender. Havendo uma desapropriação, você não tem um direito imediato à indenização pelo poder público. E é uma situação muito frágil e que não dá segurança para diversas outras necessidades que nós temos, né? Sabe o que eu observo no dia a dia? Que as pessoas deixam de efetuar o registro simplesmente por falta de informação. Elas não têm conhecimento que isso é necessário e que isso é importante. Esses dias eu recebi uma senhora lá no balcão do cartório e ela estava bem preocupada porque os irmãos tinham vendido as áreas e o pai já faleceu há muito tempo. Eles não fizeram o inventário da forma correta. Eles simplesmente partilharam entre eles, definiram qual seria a área de cada um. E os irmãos estavam dispondo dessas áreas, vendendo. E ela queria regularizar a área dela. E aí eu expliquei para ela como era a forma de regularizar e tudo. E ela falou para mim: nossa, você sabe que ninguém nunca me falou que eu tinha que fazer o inventário? Nós contratamos um engenheiro, o engenheiro foi lá, mediu a fazenda, nós dividimos um pedaço para cada um, e eu nunca soube disso, porque se eu soubesse, eu teria feito. Então, eu percebo que é isso, Érica. As irregularidades, elas acontecem muito por falta de esclarecimento mesmo da população. E elas não entendem muito bem como é que funciona a nossa atividade. Verdade. Talvez os ouvintes não possam me ver, mas talvez no YouTube sim. Eu tô aqui hoje com a camiseta, né? Registro protege, informação transforma. Porque é exatamente isso que você está falando. Quando a pessoa tem conhecimento da importância, quando a pessoa visualiza o seu imóvel como vamos dizer, um arcabouço de crédito que ela pode disponibilizar para financiamento ou para alienar, ou até mesmo garantir aquele valor patrimonial para a sua família, ela precisa observar todos esses pontos que vocês estão trazendo aqui para nós. Que todas as informações lá estão adequadamente colocadas ali, e não só pelo tempo, eu preciso amanhã entregar o imóvel para o financiamento, né? Mas é importante lembrar o que a gente vê muito no dia a dia. A pessoa guarda aquele documento, a pessoa casou, um divorciou, um morreu, o imóvel modificou, e você vai catalogando uma quantidade de documentos cuja informação não está segura dentro da matrícula. Ela está guardada ali com você, ou mesmo você não foi atrás daquele documento
e do dia para a noite, quando você precisa disponibilizar daquele crédito, você precisa correr atrás de tudo isso. Gera dor de cabeça, gera incômodo, angústia, né? E daí, sem a informação, fica ainda mais difícil. Thalita, quem pesquisa sobre isso também quer saber. A gente, quando faz a produção do nosso episódio aqui do Ribcast, a gente sempre vai até a internet, pesquisa a quantidade, o tipos de dúvida que surgem sobre aquele determinado tema. Mas se a pessoa pesquisa na internet quais os riscos de comprar um imóvel irregular e que tipo de problema pode aparecer no dia a dia se esse imóvel estiver irregular? Uma série de riscos acontecem quando essa pessoa está num imóvel irregular, né? A gente estava comentando aí sobre o risco, por exemplo, da desapropriação, da invasão do imóvel, fora que a regularidade do imóvel, ela traz consigo vários outros reflexos. Os imóveis regulares, matriculados, eles servem de base para definir políticas públicas. A quantidade de escolas que vai ter naquele bairro é compatível com a quantidade de casas. Se está faltando vaga na creche, é pela quantidade de crianças e casas que tem ali para construir um hospital, para o município conseguir recursos do governo federal, por exemplo, né, para construir uma quadra poliesportiva. Como se ele não tem um bairro, se não tem uma matrícula, ou se aqueles lotes são só lotes, não tem casas construídas ali. É muito importante que as pessoas entendam que tem uma série de outros serviços. Como que uma rota de ônibus vai passar num bairro se ali não tem casa? Tudo isso está interligado. O cartório, ele passa informação para vários outros lugares. Por isso é importante que sejam trazidas todas as informações possíveis para dentro da matrícula, que vai contar a história de cada imóvel daquele bairro. Até porque se o imóvel ele não está matriculado, ele é invisível para o poder público. Ele sequer existe. Então é bem isso que a Thalita falou. Falta, inclusive, infraestrutura essencial nesses locais. Ou seja, sai de uma perspectiva de prejuízo para a pessoa, o detentor do imóvel, o proprietário, mas afeta também diretamente a sociedade, né, no qual aquele imóvel está inserido. Clícia, uma dúvida bem direta. Imóvel irregular pode ser vendido ou financiado? E o que acontece em casos de herança se o imóvel estiver irregular? Érica, aqui eu preciso ser bem sincera. Nós sabemos que o imóvel irregular não é porque ele não tem matrícula ou porque ele tem alguma irregularidade que ele vai deixar de ser negociado ou transacionado entre as partes. O que é que vai impedir que esse imóvel seja levado a registro? Ou seja, o imóvel irregular não é que a venda é proibida, não é? Mas ele vai continuar na irregularidade. E qual é o reflexo disso? Se você quer vender um imóvel irregular, esse imóvel vai ter um valor menor. Né? Geralmente o comprador, ele quer uma garantia. Ele quer transferir o imóvel para o seu nome. E se não está no nome de quem ele está comprando, não tem como ele efetuar essa transferência. Então, geralmente a pessoa consegue essa venda, mas por um valor muito inferior ao de mercado. A questão do financiamento. Financiamento, os bancos exigem que o imóvel esteja regular. Inclusive com essas averbações que nós falamos anteriormente, né? Qualquer alteração que tenha no imóvel ou referente à pessoa proprietária precisa ser levada à matrícula. Pro banco aceitar, oferecer, né? Aceitar e oferecer o crédito no financiamento, o imóvel precisa estar regular. A questão da herança, eu acho que a história que eu contei agora há pouco diz muito sobre isso, né? Um imóvel, naquele caso era um imóvel regular, que por conta de desconhecimento dos filhos, ele entrou na irregularidade. Mas nós temos casos que o imóvel está irregular. E essa irregularidade, ela vai ser perpetuada. Então, a gente traz
vira uma bola de neve, não é? E aí os filhos vão ter mais dificuldade para poder regularizar. Então, se eu pudesse dar uma orientação, regularize já. Não espere, não deixe para os seus filhos esse problema. Até porque você nunca sabe quando é que você vai precisar acessar um crédito, não é? Exatamente. E você que é especialista em regularização fundiária, Clícia, com certeza o público que nos escuta também escuta no seu bairro, no dia a dia. Olha, o meu bairro aqui do lado, a quadra aqui do lado, precisa de regularização fundiária. Ouvir dizer que precisamos participar de um projeto de regularização fundiária. Afinal, o que é regularização fundiária de uma maneira bem simples? Érica, a regularização fundiária, ela é uma política pública para tratar a irregularidade que eu considero mais grave, que é essa irregularidade que nós falamos, que é da falta de matrícula. Então, a regularização fundiária, ela vai trazer luz àqueles imóveis que estavam invisíveis ao poder público. E com isso trazer dignidade para aquela população. A gente precisa dizer aqui que a regularização fundiária, ela não é só entregar um papel, entregar a matrícula para a pessoa. É claro que isso é muito importante, sim, mas ela também é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que vão trazer mudança efetiva para aquela população. Então, regularização fundiária é isso, é uma política pública que trata a irregularidade de núcleos, de áreas maiores. É a irregularidade mais complexa que nós temos, mas temos essa lei 13465 que nos dá esse mecanismo de trazer todos eles para dentro do cartório. E se a pessoa acha que o imóvel dela precisa de regularização fundiária, quem que ela procura primeiro? O cartório, a prefeitura, o engenheiro? O que você indica? É importante que ela vá até a prefeitura, porque nós temos um rol de legitimados na lei, uma série de pessoas, tá? Para ficar mais simples, que podem efetuar esse requerimento. Então, a pessoa pode buscar, sim, a prefeitura, fazer um requerimento solicitando que ela tenha interesse, que faça a regularização fundiária no bairro. Até porque regularização fundiária não é favor da municipalidade. Regularização fundiária é um dever. A prefeitura fechou os olhos para essa comunidade que estava se formando. Isso é uma responsabilidade do poder público. Então, a pessoa vai até o município com um requerimento solicitando a abertura e a instauração da regularização fundiária naquele núcleo, onde ela vive. Mas ela pode ir até o cartório também. Afinal de contas, estamos todos à disposição para prestar informação. Com certeza. Thalita, quer complementar, Thalita? Isso, diga. Vou aproveitar sobre isso de procurar o cartório. Normalmente, a regularização fundiária REURB começa e termina no cartório, porque o primeiro passo do município, quando há esse pedido, esse requerimento para iniciar, é procurar o cartório para saber se existe uma matrícula anterior. É muito comum nesses lugares de expansão urbana que aquele lugar antes fosse uma fazenda. Então aí existe uma matrícula, mas ela não é a realidade de hoje. Ela é uma matrícula de 5 hectares, por exemplo. E hoje, na verdade, ela é um bairro. Então, a primeira informação que a prefeitura, ou que a população vai procurar é: o lugar onde eu moro tem uma matrícula? Ele vai falar: tem, mas é uma matrícula que está irregular, não corresponde à realidade. E aí, em cima disso que vai ser trabalhado, e depois essa matrícula vai ser encerrada para abrir as matrículas corretas, né, das áreas conforme elas são hoje mesmo. E a pessoa está nos ouvindo agora, Thalita, de noite, no domingo. Eu sempre acho que os problemas sempre vêm à cabeça no domingo à noite. Ela está lá domingo à noite, começou a ouvir o nosso episódio e se pergunta: o que eu preciso procurar nos documentos do meu pai? O que eu preciso procurar na pasta que está ali guardado? E ir até a prefeitura ou ir até o cartório. O que ela precisa procurar para tirar essas informações? Bom, normalmente todo mundo tem uma pastinha com tudo que é importante guardado ali. Sim. Então, se
tiver qualquer dúvida, pode levar inclusive essa pastinha lá no cartório, que a gente dá uma olhada e vê o que está acontecendo. Mas é muito comum que às vezes a pessoa não tenha esse documento em casa, e se ela souber o número da matrícula dela, pela internet hoje ela já consegue visualizar. Ela consegue visualizar inclusive no domingo à noite, porque nós temos uma ferramenta que hoje é ofertada por todos os cartórios de registro de imóveis, que é no RI Digital, ridigital.org.br. Lá você tem a visualização da matrícula. Você coloca o número e sai na hora. É bem rápido, prático, então consegue dormir no domingo já tranquilo, sabendo o que estava acontecendo, no nome de quem que está o seu imóvel. Thalita, ela viu, utilizou o RI Digital, abriu a matrícula. Como ela sabe que aquele imóvel é realmente dela? Não é apenas a posse, mas é a propriedade. Bom, a matrícula, ela conta a hora que a pessoa abrir a visualização de matrícula, ela vai ver como funciona lá. A primeira parte dela tem a descrição do imóvel, explicando de onde ele veio, e aí começam os registros. Ela tem que estar no último ato ali, explicando ou que ela é o comprador, e vai vir o nome com a descrição da pessoa, os documentos pessoais, vão estar todos descritos ali. E aí pode ser que aconteça, por exemplo, o que a gente estava falando. Ele comprou solteiro e lá vai aparecer e vai faltar a esposa. Então, vamos fazer a verbação do casamento. Ele vai verificar. Aqui ainda não está atualizado, né? Está irregular. Faz a verbação do casamento, que aí vai estar com tudo certinho, por exemplo. E já na plataforma do Registro Civil, já solicita a certidão de casamento. Isso. Ela vai dormir e segunda-feira cedo ela já vai estar no cartório. Isso mesmo. Com toda a documentação. Todos os cartórios têm plataformas digitais para atender a população. Então, é o registrocivil.org.br. Lá também consegue a certidão e já manda também pela internet. Hoje tá bem mais fácil. Não tem mais desculpa, não né? Tem. Inclusive, se a pessoa tiver dúvida de qual cartório ela procurar, ela pode colocar o endereço do imóvel lá no mapa do Registro de Imóveis do Brasil e vai mostrar exatamente a circunscrição. Qual é o cartório responsável por aquela área. Porque o nosso território, ele é dividido. Não teria como, né, Érica, ter um único registro de imóveis para todo o território do Brasil. Então, é tudo dividido. Cada registrador é responsável por uma parcela do território brasileiro. E é importante que a pessoa saiba onde ir procurar, onde é que o seu imóvel está, em qual cartório está. E ele consegue isso no mapa. Então, hoje está tudo muito fácil. Tá fácil. É importante trazer também uma informação que é muito comum, que você abordou. Nós somos responsáveis por uma parcela do território brasileiro. Responsáveis não significa ser dono, né? Isso. E nós somos a ponte entre todas essas normas que são necessárias serem atendidas e o cidadão. O imóvel está ali no meio e a gente fazendo a ponte entre as normas, o interesse do cidadão e da própria sociedade. Nesse ponto, só para complementar, que às vezes é isso, o cidadão também precisa fazer a parte dele. Por isso que a gente não consegue agir de ofício, mesmo vendo uma irregularidade ou alguma coisa nesse sentido, eu não posso ir lá e fazer sozinha. Eu preciso que a população venha para poder levar esse documento para dentro da matrícula. É um caso que às vezes acontece, né, as pessoas só veem a hora que acontece o problema, né? Sim. Aí chega, por exemplo, uma ordem de indisponibilidade, que é quando o juiz manda travar o imóvel. Ele manda travar pelo CPF. Se a pessoa não transferiu o imóvel e o vendedor sofre uma ordem de indisponibilidade, vem lá do juiz no CPF dele. Eu não posso fazer nada. Eu travei, ele chega lá, meu Deus, meu imóvel foi travado, eu comprei esse imóvel já tem um tempão. Eu falei, mas o senhor não trouxe para o registro. Como que eu vou ficar sabendo? Como que eu vou conseguir garantir que o seu direito vai estar protegido e o senhor não vai ter um problema de uma pessoa que já nem é dona mais? Então, é muito importante manter tudo isso bem atualizado, porque tem muitos riscos que a pessoa não imagina que está correndo quando acontece alguma coisa assim. E ela deixa de investir um valor para ter aquele seguro do imóvel no seu nome,
se acomoda e depois, além de tudo, de ter que gastar com aquele primeiro investimento, né, de ter a matrícula regular, ela vai ter que contratar um advogado para poder baixar aquela indisponibilidade, comprovar que aquele imóvel já não era daquela pessoa que tinha vendido, que está ali a escritura na gaveta ou o contrato na gaveta. Quer dizer, é um custo que se multiplica pela sua inércia, né? Já aconteceu também comigo até o contrário. O vendedor foi penalizado porque a pessoa comprou o imóvel, não registrou a compra e venda e fez um desmatamento irregular. A multa ambiental foi para quem? Para o dono, porque é ele que está na matrícula. Aí o vendedor, não fui eu que desmatei errado, não. Eu vendi esse imóvel já faz um tempo. Eu falei, pois é, mas o senhor não foi atrás do seu comprador e de garantir que passou todas as obrigações para ele. Agora o senhor está respondendo um erro que nem foi cometido pelo senhor. Como é que faz? Olha o risco que está acontecendo, né? Como diz, todo mundo tem que assumir só as suas responsabilidades. A hora que você não faz o registro, você está correndo o risco da outra pessoa também. Com certeza. E Clícia, a pessoa no domingo abriu, visualizou a matrícula e já percebeu que está irregular. O que ela faz na segunda-feira cedo para começar a regularizar esse imóvel? Ô, Érica, como nós falamos anteriormente, nem toda irregularidade é igual. Então, o primeiro passo é diagnosticar qual é essa irregularidade para saber o remédio correto. Existem irregularidades que são muito simples, que é só apresentar um requerimento com alguns outros documentos no registro de imóveis. Isso é rapidamente solucionado. E existem outras irregularidades que vão depender um pouquinho mais, né, da pessoa, tem mais documentos, mais exigências. Mas como a Thalita já falou, toda irregularidade tem solução. Então, o primeiro passo é identificar o diagnóstico para saber qual o remédio correto. O importante é não fechar os olhos para essa irregularidade e fingir que tá tudo bem, porque uma hora ou outra, com certeza a pessoa vai precisar desse imóvel, né? Vai precisar dispor desse imóvel ou ela vai sofrer algum problema por conta disso. Na dúvida, procure o seu registrador imobiliário mais próximo, né? Thalita, para fechar, que conselho você daria para quem está vivendo essa situação agora e ainda está perdido sem saber o que fazer? Então, o principal que fica de lição ainda desse podcast todo é a importância de procurar o seu registro de imóveis, o registro de imóveis da localização daquele imóvel, para ter informações, saber o que fazer. Você consegue essas informações de localização do cartório tanto pela internet, né, buscando no Google ou pelo mapa registral, e lá você encontra o contato para telefone, endereço, e-mail, toda forma de contato do cartório para poder ajudar a população. O registro de imóveis hoje está 24 horas por dia online e à disposição, né? Excelente. Que episódio informativo, né? Muito obrigado, Clícia, por sua participação mais uma vez. Você que não é apenas a participante deste episódio, mas uma amiga de toda essa nossa caminhada pelo registro de imóveis. Muito obrigada, amiga. Érica, sempre uma alegria poder trocar com você e levar informação para a população. É muito gratificante para mim. Você sabe que ser registradora de imóveis é algo que eu levo realmente no coração, né? Eu falo que mais do que guardiões da segurança jurídica de uma parcela do território brasileiro, como eu disse anteriormente, junto com isso nós temos a missão de ajudar no desenvolvimento daquela sociedade onde a gente está inserido, né? Então, é uma alegria para mim sempre conversar com você. Muito obrigada. Muito obrigada, Clícia. Muito obrigada, Thalita, por sua participação. Obrigada, Érica, pela oportunidade. Obrigada, Clícia, minhas amigas e companheiras aí da trincheira. Muito importante que a gente passe essas informações para a população e que eles saibam que podem contar com o cartório, que aqui tem informação e segurança de verdade. Excelente. E aqui a gente encerra mais um episódio do RIBcast. Vocês já sabem,
Nossos episódios saem sempre no dia 21 de cada mês. Você nos encontra no YouTube, no Spotify, nas mídias sociais. Lembre sempre, o Registrador Imobiliário é um agente de soluções. Se você está aí no final de semana ou à noite com dúvida, angustiado sobre a regularidade ou não do seu imóvel, procure seu registrador imobiliário, porque dentro do registro de imóveis, para todo problema, nós encontraremos uma solução. Até o próximo episódio. Muito obrigada!